Começa hoje o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. O tribunal reservou 3 sessões para a análise do processo. Brasília, Yasmin Costa. Na véspera do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que pode deixar Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos, o ex-presidente esteve no Senado para conversar com o filho, o senador Flávio Bolsonaro. Na saída, falou com a imprensa. Bolsonaro afirmou que não vê motivos para ter os direitos políticos cassados e pediu que o TSE use o mesmo entendimento de 2017, quando decidiu não derrubar a chapa Dilma Temer. Me julgue a exemplo do que foi julgado o caso da chapa Dilma Temer. E mais ainda, por coincidência do destino, foi absolvido a chapa, né? A chapa continuou valendo por 4-3. O voto decisivo foi do presidente do TSE, à época, Gilmar Mendes, que falou: o TSE não existe para caçar mandato de ninguém, muito menos de presidente da República. Bolsonaro ainda confidenciou que espera que o ministro Benedito Gonçalves, que já votou pela inelegibilidade, altere o entendimento. Eu tenho certeza que até o Benedito, né, o senhor Benedito, né, ministro do STJ, agora integrante como relator lá do TSE, vai mudar seu voto. O senhor Benedito é questão de coerência. Tá? Eu lembro quando meu pai era vivo, né, eu era garoto, quando tinha algo impossível que acontecia na vida da gente, ele falava: será o Benedito? E eu agora digo, respeitosamente, prezado o senhor Benedito, ministro de uma corte respeitável como a STJ, o seu voto não pode ser dessa forma. E mais ainda, nós pedimos para liberar para vocês as minhas razões de defesa no TSE. O senhor Benedito foi contrário. Ou seja, está em segredo de justiça a minha defesa. O TSE começa a analisar nesta quinta-feira uma ação ajuizada pelo PDT que acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por conta de uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em que Bolsonaro fez acusações ao sistema eletrônico de votação. O tribunal reservou 3 sessões para análise desse processo. Em discurso no plenário do Senado, em meio à sabatina do nome de Cristiano Zanin para ministro do STF, o senador Magno Malta saiu em defesa do ex-presidente da República. A meu juízo, mesmo não sendo advogado, não há amparo legal para aquilo que a ele está imputando. E quero ter a garantia firmada até esse momento de que não haverá uma violação dessas garantias. Nesta quarta-feira, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, recebeu em audiência o advogado do ex-presidente Bolsonaro. Na oportunidade, o advogado foi informado que, em respeito ao amplo direito de defesa e ao devido processo legal, a defesa de Bolsonaro vai poder, durante a sustentação oral, utilizar e citar todas as provas existentes nos autos da ação de investigação judicial eleitoral. Pois é, Diogo, quais são as chances de Bolsonaro não se tornar inelegível? Ele está certo quando se diz perseguido politicamente e usa o caso, inclusive, de Dilma Rousseff como comparativo? Não está certo em se ver como perseguido político. É um discurso que até o atual presidente Lula usou no passado, quando se viu... Perdemos o retorno do som do Diogo. A gente já passa a palavra de novo para você, Diogo. Perdão, está tudo certo, pode prosseguir, Diogo. Ok. Não, eu não acredito que ele esteja sendo perseguido. É um argumento que foi usado, por exemplo, pelo atual presidente Lula também, quando teve problemas na justiça. Há, de fato, boas razões para essa ação que foi apresentada pelo PDT, e o presidente Jair Bolsonaro está tendo toda a chance, toda a oportunidade de se defender. É um caso diferente do que o que aconteceu recentemente, por exemplo, com a cassação de Deltan Dallagnol. Ali teve uma decisão que foi considerada por muitos juristas como realmente problemática, porque considerava
uma suposição de que uma medida adotada por Deltan tinha como propósito escapar de uma certa punição. Mas Jair Bolsonaro, agora, obviamente, não se sabe ainda qual vai ser o resultado, mas o que a gente vai ter essa semana, certamente, primeiro, a apresentação do relatório, a apresentação das considerações do Ministério Público Eleitoral, depois a defesa do presidente, mas só na semana que vem é que realmente virão os votos, os julgamentos de cada ministro a respeito desse caso. Pois é, Davi, há uma expectativa, inclusive, já que Cássio Nunes Marques é o penúltimo a votar, de que o voto de Alexandre de Moraes seja antecipado. E Cássio Nunes, se pedir vista, aí o resultado já estaria mais claro, mas não ainda consolidado. O que será que pode acontecer efetivamente nesse julgamento? Olha, Tiago, o voto do TSE na cassação de Dallagnol foi um voto absolutamente político e não fundamentado no direito. Isso é um sinal de alerta para o que pode acontecer com Bolsonaro. Esse novo clima desse ativismo do judiciário, agindo não como uma corte que defende as regras do jogo, a Constituição, mas como para dar recados políticos, é muito grave. Porque, evidentemente, no caso de Bolsonaro, existem, assim, fatos que precisam ser esclarecidos, porque realmente foi um mau uso da palavra do presidente da República para se referir a questões como vacina, questões do sistema eleitoral. Mas o veredito do TSE vai dizer se há uma condenação política ou técnica. E se for política, Bolsonaro vai explorar, sim, isto politicamente. Então, assim, o presságio é mau, porque a maneira como o TSE se comportou na cassação de Dallagnol, que foi um absurdo total, é um mau presságio para o julgamento de Bolsonaro. Agora, por ser o presidente da República, o TSE deveria fazer o julgamento mais técnico e legal possível para evitar que esta politização de uma decisão continue insuflando a polarização no país. Será justo, Beraldo, tornar Bolsonaro inelegível? Caso isso realmente aconteça, como ele deve usar daí para frente o seu poder político? Bom, Adriana, a gente vê claramente que Bolsonaro e o seu entorno já sabem que serão derrotados nesse julgamento. E por que eu digo isso? Porque não é razoável, não faz sentido alguém ir a público dar entrevistas dizendo, pressionando o relator, o PL se manifestando, dizendo que Cássio Nunes, dependendo do seu voto, vai se arrepender, vai sofrer as consequências. Isso é tão absurdo, não existe isso de você, sobretudo vindo de um ex-presidente da República que foi responsável por representar institucionalmente o Brasil e os brasileiros e dando esse tipo de declaração. Por que ele está fazendo isso? Só pode ser para inflar os seus seguidores, os seus apoiadores, contra a decisão da corte que ele já sabe que será negativa. Porque é óbvio que nenhum juiz, nenhum desembargador, nenhum ministro vai fazer um julgamento ou alterar o seu voto mediante uma pressão que vem de declarações, de entrevistas. E assim, é uma cobrança nominal. É uma coisa que realmente foge a qualquer lógica de estratégia de defesa. Então, a gente vê que essa situação é uma situação que está partindo do próprio Bolsonaro politizar o julgamento. Seja qual for o resultado, ele já está colocando ali o seu discurso para poder apontar o dedo para o TSE. Para mim, um grande equívoco.